Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. O tema mais importante do mundo é sobre o Messias. Vamos aprender que ele é o nosso Redentor. E sem redenção, não podemos ter uma relação com Deus vivo. Há boas notícias com respeito à redenção. E essas boas notícias são o Evangelho. É literalmente o que significa o termo Evangelho. Boas notícias, especificamente sobre o plano de redenção de Deus. Sabemos que existe uma relação estreita entre redenção e salvação. O que iniciaremos hoje é um emocionante estudo sobre o Evangelho de Mateus. Sabemos que existem 4 evangelhos registrados no Novo Testamento. Por que são 4? Porque são 4 perspectivas diferentes da mesma verdade. E o primeiro evangelho é chamado Mateus. Historicamente, sabemos que quando vemos o texto bíblico, não existe uma clara autoria definida para nenhum desses 4 evangelhos. Por tradição, os chamamos Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando vemos a esses 3, Mateus, Marcos e Lucas, vimos que tem uma visão comum. Ou seja, eles contam uma história muito similar, numa ordem muito parecida, com uma visão. Os chamamos de evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Quando estudamos João, o que fizemos há alguns anos, o evangelho não é mesmo diferente. Mesma mensagem e conteúdo sobre Yeshua, sobre sua identidade. Quem é ele? O Filho de Deus. E também o que ele fez quando caminhou como homem sobre a terra e o que ele fará quando regressar. Mas quando vemos o Evangelho de Mateus, notamos que mais que em qualquer outro, Mateus nos conta sobre o Messias, o Cristo, de um ponto de vista profético. Ele usa uma grande porção da Bíblia hebreia, a qual em hebreu conhecemos como a Tená, ou como comumente é chamado por nós de Antigo Testamento. Abram suas Bíblias e vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 1. O primeiro que vemos aqui é uma genealogia. As genealogias fazem muito mais do que só relatar quem é o pai de alguém. Com frequência, existe uma mensagem significativa e muitas implicações teológicas que são derivadas delas. E esse é o caso. Quando estudamos a genealogia do Messias e Yeshua, Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho de Mateus. Leiamos isso juntos. Eu lerei por alguns minutos na versão hebreia. Bem, permitam-me declarar com total segurança que os evangelhos foram originalmente escritos no grego. Isso tem sentido por uma série de razões. Em primeiro lugar, o propósito dos evangelhos não é só comunicar a verdade de Deus, a mensagem de redenção ao povo judeu, mas que descobrimos que o objetivo era alcançar um público maior e mais numeroso. Nesse tempo, o grego era um idioma internacional. De fato, e isso talvez te surpreenda, cerca de 40% das lápides que foram construídas nos últimos anos do Segundo Templo, nesse período de tempo no qual o grego ainda era um idioma muito importante. De fato, ainda se avançamos 200 anos no tempo e se observa as tumbas rabínicas mais famosas, num lugar chamado Bet Sharim, ao norte de Israel, veremos que muitas delas foram escritas em grego.
O grego era um idioma com suprema importância, não somente para o mundo, mas que dentro do judaísmo, ao ponto que no mesmíssimo Talmud, no que é chamado Mesahit Megillah, ou seja, a seção que se ocupa da leitura do livro de Ester para essa importante festa chamada Purim. Sabemos que o grego é um dos idiomas. E lembre-se, isso foi escrito no século IV, ou talvez V, depois do nascimento do Messias. Isso confirma o quão importante era o grego e como, de acordo com a tradução rabínica, o grego é um dos 3 idiomas com os quais Deus transmite sua revelação: hebreu, aramaico e grego. Começamos. Me acompanhem, por favor, em Mateus capítulo 1, versículo 1. Aqui lemos o livro da linhagem, o livro da genealogia do Messias Yeshua. A primeira coisa que o texto relata é que existe uma história para entender corretamente a identidade desse homem chamado Yeshua. Ele tem uma genealogia, e notem que não só o seu nome Yeshua, mas que também ele é chamado Messias. Que termo tão importante! Conhecemos que no idioma grego a palavra Messias é Christus, da qual deriva a palavra Cristo em português. Esse texto, de imediato, estabelece e deixa bem claro que Yeshua é o ungido de Deus. E do mesmo modo, veremos em alguns minutos que esse termo Messias se refere a uma pessoa ungida, e normalmente se refere a um rei. Assim que o livro da linhagem, o livro da genealogia do Messias Yeshua, e notem o que dizem, filho de Davi e filho de Abraão. Sabemos também que o termo filho de Davi, num contexto judeu, nos fala do ungido, do Cristo, do Messias, do rei. Também vemos o termo filho de Abraão, que nos fala do pacto abraâmico e nos fala da promessa. Então, 2 coisas são declaradas aqui: que Yeshua pertence à linhagem de Davi, portanto, corretamente é candidato para ser o Messias. E, em segundo lugar, está vinculado às promessas que Deus deu a Abraão. Quais promessas? Estamos falando de promessas de pacto. Assim que existe grande significado nesses 2 termos, filho de Abraão e filho de Davi. Mas notem algo. Veremos em alguns minutos nos quais começaremos com Abraão e avançaremos no tempo, portanto terá mais sentido primeiro filho de Abraão e logo filho de Davi. Porque Abraão, obviamente, nasceu antes de Davi. Mas a ordem é invertida. E sempre que vemos uma mudança de ordem na Bíblia, não é casualidade, mas busca enfatizar algo. Nos ensina que se trata de Yeshua, que cresceu em Nazaré, ainda que tenha nascido em Belém. Este homem é, com efeito, o Messias, mas além disso, é o cumprimento da promessa feita a Abraão, que dizia que viria um conhecido como Zera Abraham, a semente de Abraão. Um descendente que teria um reino em sua mão, autoridade de reino, que seria aquele que levaria a cabo o estabelecimento do reino. Mas antes de que isso aconteça, deve haver uma redenção, um pagamento pelo perdão dos pecados. Do contrário, ninguém poderia entrar nesse reino. Lemos aqui que é Yeshua, que aqui está conectado a este pacto abraâmico, mas que, em primeiro lugar, e aqui está a ênfase, ele é o Messias. Avancemos ao versículo 2. A palavra que lemos aqui, frequentemente, se traduz com o termo, em português, engendrar, o que simplesmente significa que ele foi quem provocou a gravidez, quem gerou a concepção. Assim que utilizarei essa palavra antiga, engendrar, simplesmente para dizer que alguém é o pai de outro alguém, que provou a concepção que gerou o nascimento de uma criança.
Lemos: Abraão engendrou a Isaque, e Isaque engendrou a Jacó, e Jacó engendrou a Judá. Bem, notem algo. Pensaríamos que aqui deveria dizer Rúben, porque Rúben foi o filho primogênito de Jacó, mas não diz assim. Diz Judá. E por quê? A resposta é muito clara. Devido a que o Messias, baseado numa profecia. Qual profecia? A que temos em Gênesis capítulo 49, versículo 10. Ali, pela primeira vez, nos foi revelado que o Messias pertenceria à linhagem da tribo de Judá. E devido a isso, vimos que passa de Jacó a Judá. E logo menciona aos seus irmãos. Assim que tem a ver com o Israel, o povo judeu, mais especificamente com a tribo de Judá. E deixem-me dizer que esta palavra, Judá, é uma palavra de ação de graças, é uma palavra de louvor. E não deveríamos nos surpreender que o Messias provenha dessa tribo, porque por meio da redenção, e ele é o Redentor e para isso ele foi ungido, enquanto a sua primeira vinda. Quando ele vier pela segunda vez, virá como rei. Atenção, ele sempre é rei, mas não fez a obra de um rei, fez a obra de um servo sofredor. O judaísmo o entende parcialmente bem. Por que digo isso? Porque o judaísmo fala de dois Messias distintos, ou seja, o Messias Ben-Davi e Messias Ben-Yosef. Ele é o servo sofredor que viria, de acordo com a tradição rabínica, antes do que o Messias Ben-Davi, com o fim de causar o arrependimento das pessoas e para sofrer com o fim de surtir um efeito espiritual sobre eles. O problema é que o judaísmo vê a dois indivíduos separados, Messias Ben-Yosef e Messias Ben-Davi. Mas descobriremos nas próximas semanas que isso foi compreendido corretamente por nada menos que, ou seja, João Batista, que não se trata de dois Messias, que Yeshua tem ambos papéis, ele cumpre com ambos chamados. Ele veio pela primeira vez para cumprir o chamado do Messias Ben-Yosef e virá no final desta era para cumprir o chamado do Messias Ben-Davi. João Batista foi o primeiro a entender que não são dois Messias, senão duas diferentes obras em duas épocas distintas, feitas por um Messias, e esse é Yeshua. A terminação Judá tem a ver com louvor e adoração, e nos diz que através da redenção, e só por meio da redenção, podemos adorar a Deus. Sem redenção é impossível adorar a Deus. Avancemos ao versículo 3. E Judá engendrou a Fares e a Zerá de Tamar. Podemos ler isso. De fato, se você vem seguindo nossas outras séries, através das nossas plataformas pela internet, faz um tempo que completamos nosso estudo do livro completo de Gênesis e lemos sobre como Tamar, uma mulher muito justa, uma que a Escritura mesma declara em palavras de Judá que ela era mais justa que ele. Era uma mulher piedosa que tinha fé, não somente em Deus durante sua vida, mas também para o futuro, no reino do futuro. E, portanto, ela aplicou a Torá, ainda quando a Torá não tinha sido totalmente revelada. Mas por sua fé, ela, naturalmente, expressou a verdade da Torá. E esse importante mandamento que vemos, e já o mencionamos no estudo do livro de Ruth, como ela guardou o mandamento conhecido como Iabum, ou seja, ela tentou levantar um herdeiro para seu defunto esposo, assim como ela buscou um familiar. Nesse caso, ao seu cunhado, mas ele não o quis fazer. Logo, a outro cunhado, que não se permitiu fazer isso, assim que por outros meios ela logrou que Judá se convertesse no pai do herdeiro, com quem engendrou a esses dois gêmeos, Farés e Zerá. E descobrimos que eles jogaram um papel. Bem, existe outro assunto que deve ser mencionado aqui. Existe, e já veremos, 4 referências a mulheres nessa genealogia. Isso é algo particular, pois regressando a 2000 anos atrás e antes,
Não vemos que as mulheres sejam mencionadas em documentos religiosos, não do modo como faz a palavra de Deus. Assim que isso é algo radical e simplesmente aponta ao rol tão importante que têm as mulheres dentro dos propósitos de Deus. Mas me permitam fazer uma pausa e dizer algo. Recentemente, há uma série de declarações controversas sobre as mulheres e seu papel, e tenho recebido numerosos e-mails sobre qual é o meu ponto de vista sobre esse assunto. Eu penso como a palavra de Deus, e a palavra de Deus deixa muito claro. Talvez você não goste, talvez não esteja de acordo, mas não se rebele contra ela. E existem muitas pessoas que estão ignorando, que estão debilitando a palavra de Deus e simplesmente fazendo o que parece justo aos seus olhos. E quando alguém faz isso, ouçam com cuidado. Quando alguém faz o que é justo diante dos seus olhos, resulta como algo maligno aos olhos de Deus. Devemos nos sujeitar à sua revelação e a palavra de Deus diz: eu não permito que uma mulher ensine ou exerça autoridade sobre os homens. Bem, existe uma mulher muito popular. Seu nome é Beth Moore. E ela escreveu... Espera um segundo. Vejam João capítulo 4. Deus usou uma mulher no poço. De fato, Deus tem usado as mulheres de muitas maneiras para compartilhar o evangelho com muitas pessoas e saindo para proclamar a verdade. Isso é certo. Não há nada mal que uma mulher compartilhe o evangelho, mas não de uma maneira formal sobre o ensino de outros homens. Ela está confundindo os temas. Ela não está fazendo uma correta exégese da palavra de Deus. Se trata de dois assuntos distintos. Eu compartilhando de uma maneira pessoal com um grupo de pessoas ao redor da mesa no momento de comer, ou numa parada de ônibus, onde quer que eu me encontre, compartilhando com eles sobre minha fé. Isso é o que essa mulher fez nesse poço. Contou ao povo sobre seu encontro com o Messias. Isso está muito bem, mas parar no momento formal, no momento do ensino ou da adoração, isso simplesmente não é permitido segundo a vontade de Deus. Não se trata do meu ponto de vista, mas do ponto de vista das Escrituras. Assim que se resulta em algo muito pouco sincero, resulta biblicamente incorreto tomar algo que mostra simplesmente o compartilhar da fé e dizer que isso dá permissão às mulheres de ensinar aos homens. Não, esse não é o caso. Mas sim, Deus usa as mulheres de muitas formas para os seus propósitos. Aqui vemos como menciona essa mulher, Tamar, diz no versículo 3, Farés engendrou a Esrom, Esrom gerou a Araão, Araão engendrou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz. E de novo vemos uma outra mulher ser mencionada, e esta é uma mulher gentil, uma moabita, chamada Ruth. Insisto, não faz muito que estudemos o livro de Ruth, não faz muito tempo, que Ruth se menciona, e de novo ela, graças a esse mesmo mandamento, o mandamento chamado Iebum, estabelecido no livro de Deuteronômio, capítulo 25, ela usa esse mesmo mandamento como fez Tamar, com o fim de levantar um herdeiro, com um familiar cujo nome era Boaz. Boaz gerou a Obed com Ruth, e Obed gerou a Jessé. Quem é Jessé? O pai de Davi. Passemos ao versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi. E notem o que encontramos, porque encontramos uma mudança importante nessa seção. Diz que Davi engendrou a Salomão, daquela que era a esposa de Urias. E agora vemos uma outra mulher ser mencionada. Imaginem isso. Temos a Tamar, temos na continuação a Ruth e logo temos... Noto que saltei sem querer, mas se regressam nas Escrituras com efeito, me equivoquei em algo. Versículo 5. Salmão engendrou Boaz. De quem? De Raabe. Inicialmente, disse Ruth, mas ela viria depois. Raabe foi essa mulher em Jericó.
Recordo que quando esses dois espias foram enviados por Yoshua, e ela era uma mulher justa, ela viu o poder de Deus, ouviu as notícias e temeu a Deus, e se uniu ao povo judeu. Pelo que logo encontramos aqui, vejam o versículo 5, Salmão gerou a Boaz com Raabe, e logo Boaz gerou a Obed com Rute. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou a Salomão, ao rei Salomão. E aqui vem a quarta mulher, quando menciona que Salomão vem da mulher que foi esposa de Urias. Estamos falando de Betsabé. E, de novo, essa mulher foi vítima, mas, entretanto, uma criança foi concebida, Salomão. E Deus utilizou isso para seus propósitos. Continuando, Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abiás. Abiás gerou a Asa. Asa gerou a Jeosafá. Jeosafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Uziás. E Uziás gerou a Jotão. Jotão gerou a Acás. E Acás gerou Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou Josias. E Josias. Todos esses reis descendem de Davi. Todos foram reis de Judá e são mencionados aqui. Versículo 11. Josias gerou um homem muito perverso. Se chama Jeconias. Como se traduz em português, também conhecido como Joaquim. Joaquim foi um indivíduo muito mau, ao ponto que, e isso é muito importante, ao ponto de que há uma profecia com ele. Essa profecia se menciona em Jeremias capítulo 2, que nenhum descendente desse homem, Joaquim, jamais se sentaria no trono de Davi. E por que isso é tão importante? Devido a que isso corta, isso destrói a esperança messiânica. Não existiria maneira humana na qual pudesse nascer o Messias. Esta profecia era desastrosa. Como disse, isso eliminava qualquer maneira humana. Mas existe uma maneira celestial. E essa maneira celestial é através de um milagre. E qual é? Se uma virgem concebesse. E por essa razão, é tão importante que creiamos nesse nascimento virginal. Só através dessa concepção sobrenatural, sem intervenção da genética humana, como estudaremos nas próximas semanas, só através desse fato, a esperança do Messias poderia ser uma realidade e essa profecia no final de Jeremias 22 não perderia seu valor. Isso será muito importante. Vejam o final do versículo 11, falando sobre Joaquim e Jeconias. Diz, eles e seus irmãos durante o dia da catividade babilônica. E isso se confirma quando lemos o Antigo Testamento. E ele foi o único rei dessa linha. Houve outro, Zedequias, mas ele foi colocado ali por Nabucodonosor. Vamos agora ao versículo 12. E depois de serem exilados à Babilônia, encontramos que esse homem, Jeconias, gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Lemos agora o versículo 16. O versículo 16 diz, e Jacó, com certeza, é um Jacó diferente, não aquele de quem se falou no início. Gerou a Iosef, que é o esposo de Miriam, ou como dizemos mais comumente em português, a Maria. Assim que vemos algo aqui. Vemos que Iosef, ou José, que é o pai legal, e prestem atenção nisso, ele é o pai legal de Yeshua, e nosso pai biológico. Isso é muito importante. Devido a isso, legalmente, podemos ver que o Messias é um descendente de Davi, legalmente, mas não biologicamente. Existem pessoas que querem dizer que quando lemos o Evangelho de Lucas é muito diferente. Estamos falando da palavra gerar, gerou, gerou.
No Evangelho de Lucas, o que literalmente diz é: alguém é de. É um termo muito incerto. É simplesmente o artigo definido de uma construção genitiva. Assim, nada mais. Simplesmente diz: Abraão é de. Ou melhor, dizendo, Isaque é de Abraão. Vai no sentido contrário. Assim que Jacó é de Isaque, Isaque é de Abraão. O que significa? Bem, é muito incerto, mas o ponto é que aqueles que dizem que a genealogia é de Maria o fazem sem evidência bíblica. Você não pode argumentar um caso dali. Poderia ser, talvez, mas biblicamente não podemos proclamá-lo. Nada foi dito que o suporte. A genealogia de Lucas é uma genealogia e algum dia com Deus adiante a estudaremos. Mas voltando aqui, vamos por favor ao versículo 16, e diz: E Jacó gerou a José, o esposo de Miriam, ou Maria, da qual, não do qual, mas da qual nasceu Ieshua, que é chamado o Messias. Muito importante, dela nasceu Ieshua. E essa é a terceira vez nesse texto que Ieshua é apresentado como Messias. Quero fazer algo, mudar o idioma. Mencionei que devido à presença desses homens, estava lendo a versão hebraica do Novo Testamento, mas agora a colocarei de lado e lerei a versão grega. Aqui encontraremos algo muito significativo que retomaremos na semana que vem, quando estudaremos mais sobre o nascimento do Messias. Mas vejam o que diz começando com o versículo 17. De maneira que todas as gerações, desde Abraão até Davi, 14 gerações. E desde a deportação à Babilônia até o Messias, 14 gerações. Devemos prestar muita atenção nisso. Se vemos, literalmente, encontraremos de fato que de Abraão a Davi houve 14 gerações. E desde Davi até a deportação à Babilônia, 14 gerações. Mas se lemos desde a catividade babilônica até o Messias e contamos, você vai se surpreender. Houve, de fato, 14 gerações ou, de verdade, houve uma a menos? 13 gerações. Se contam, verão que foram 13. Foi um erro, então? Com efeito, não. E é ali onde se encontra a sabedoria e ali é onde iniciaremos o estudo na próxima semana, quando avançaremos mais no Evangelho de Mateus e entenderemos a importância disso para a nossa fé. Até lá. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.